dia a todos. Bom dia. Vou pedir agora para os colegas que estiverem mais atrás e sentar aqui mais na frente, fazendo favor. Vou pedir também que nesse momento da reunião evite-se usar o celular para que a gente possa prestar atenção, nas informações que sejam dadas. Tudo na vida da gente é oportunidade. Tudo é oportunidade. Como a gente aproveita essa oportunidade é que vai fazer toda a diferença, E na vida não basta boa intenção. Tem uma história na Bíblia, eu não vou lembrar nem o nome dos personagens, mas certa vez um judeu, ele estava passando por muita dificuldade, a terra dele não estava sendo produtiva, estava tendo um período de muita seca, e ele resolve mudar-se com a sua família para a terra dos Moabitas. Quando ele faz isso, ele leva a esposa, 2 filhos, e quando ele chega lá, que tinha na visão dele um clima favorável, que tinha condições de vida, ou seja, a intenção dele era boa, a intenção dele era viver, o que é que acontece? Em pouco tempo ele morre. Existia uma lei mosaica, uma lei de Moisés, que imperava entre os judeus, que os judeus não podiam se relacionar com estrangeiros. Mas como o pai morre e a família fica lá sem o patriarca, os filhos acabam se casando com moabitas. Acontece que os 2 filhos também morrem. Então esse judeu larga a esposa, que agora é viúva, e agora essa viúva tem sob sua responsabilidade 2 noras moabitas também viúvas. E se hoje está difícil de arrumar o marido, imagina naquela época, ainda mais pessoas que já eram casadas, que para as leis daquela época a mulher era chamada de impura, era muito difícil ela arrumar um segundo casamento. Vamos lembrar que estamos falando de sociedades patriarcais. E essas 2 noras, elas têm que tomar uma decisão. Ou elas permanecem ao lado da sogra, ou elas voltam para o seu lar. Voltando para o seu lar, elas vão viver com os pais, mas vão viver o resto da vida como um estorvo. Bom, uma dessas noras, uma dessas viúvas, decide retornar. Ela pensa assim, olha, ela analisou o ambiente, ela analisou a situação e ela disse assim, eu vou voltar, porque pelo menos eu vou estar entre os meus. Se eu seguir com a minha sogra, eu vou para uma terra de estrangeiros onde eu vou ser muito maltratada. A segunda nora, apesar de parecer tomar uma atitude impensada e que tinha tudo para dar errado, o nome dela era Ruth, ela decide retornar com a sua nora para Belém, para a terra dos judeus. Mas a sua sogra, então a sua sogra adverte, mas lá você vai ser maltratada, lá eles não vão te reconhecer, e ela diz assim, não tem importância, a partir de hoje, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E Ruth retorna para Belém. Eu não vou me delongar aqui na história de Ruth, mas o final dessa história é que pelo menos 4 capítulos da Bíblia vão narrar a história de Ruth, ou seja, o livro mais importante vai narrar a história dessa moabita que era uma estrangeira. E por que eu estou contando essa história? Aquele judeu lá no início da história, ele tomou uma decisão cheio de boas intenções. Ele queria que a coisa desse certo, ele queria vida, mas ele não analisou toda a situação. A primeira situação que ele não analisou é que ele não podia garantir a vida dele, nem estando entre os judeus, nem estando entre os moabitas. Mudar para uma terra estrangeira não era garantia de que ele continuasse vivo. Ele não era o Senhor da sua saúde, Senhor do tempo, Senhor de conhecedor e ciente de todas as coisas. Ele agiu com boa intenção,
quase que esfacelou sua família, porque ele contrariou uma lei judaica e provavelmente a família dele passaria muito aperto depois. Ou seja, a boa intenção dele não garantiu nenhum tipo de sucesso, porque ele agiu apenas com emoção. Enquanto Ruth, ao contrário do que parece, porque parece que ela tomou uma atitude inexperiente de uma moça, incauta, mas Ruth analisa a situação dela. Ela sabe que ela tem força, ela sabe que ela consegue trabalhar, ela sabe que ela consegue usar a inteligência dela para sobreviver. E ela sabe que tendo a sogra, que era muito sábia, ao lado dela, juntando a força com a sabedoria, a chance dela sobreviver era muito grande. Então Ruth, apesar de ter tomado uma atitude que parecia ingênua, ela toma a decisão mais acertada. E o que separa a Ruth do sogro é apenas uma coisa: Ruth conhecia a si mesma, e o sogro dela não. Então, a nossa conversa aqui hoje, ela não vai ser para ensinar ninguém a trabalhar. A nossa conversa aqui hoje, ela não vai ser para ditar leis, para ditar regras, para esfregar na cara de nenhum colega aquilo que ele está fazendo certo daquilo que ele está fazendo errado. Aqui hoje é para a gente refletir. Então, como eu disse que nós precisamos aproveitar as oportunidades, logo quando eu iniciei a minha carreira como professor, e eu acho que de todas as profissões existentes no mundo, durante toda a história da humanidade, não existe uma profissão tão digna quanto a do professor. Porque o professor, ele não é quem ensina. O professor, ele não transfere de si uma poção mágica que, por osmose, inunda a outra pessoa. O professor, ele é um criador de ambiente. O professor, ele cria o ambiente para que o conhecimento aconteça. Todas as vezes que alguém se destina a ensinar o outro, a trabalhar com educação, ele está, na verdade, construindo um conhecimento novo. É como dizia aquele ditado: ninguém entra no rio duas vezes. Porque a partir do momento em que você entrou no rio e saiu, você não é mais o mesmo, mas o rio também não é mais o mesmo. Você modificou o rio. Então, todas as vezes que nós ensinamos alguma coisa para alguém, essa pessoa também nos ensina. Acontece algo novo para os dois. Ninguém aqui é detentor, portador do saber. Estamos aprendendo a todo momento. Estamos criando condições para que o conhecimento surja. Então, quando eu comecei na minha carreira, eu tive a sorte de chegar às minhas mãos um livro chamado A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, de Mal Bataglia. E esse livro, ele tem sido muito importante para mim, porque apesar de ser um livro escrito há muitos anos atrás, ele é muito atual. E ele é o meu norteador na minha carreira até os dias de hoje. Porque, se vocês analisarem o título, A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, é meio incoerente. Perfeito mau professor, porque quando eu falo a palavra perfeito, eu estou pensando numa coisa que é totalmente boa, acabada. Eu estou pensando numa coisa que é imexível, é perfeito, não tem mais o que retocar ali. Então, quando a gente pensa na palavra perfeito conjugada com a palavra mal, passa-se uma incoerência. Mas ao ler o livro,
o autor faz questão de, nas primeiras páginas, explicar por que ele conjugou essas duas palavras. Ele buscou o significado em vários dicionários, em vários livros escritos, para explicar o porquê que ele usou essas duas palavras. Ele quis usar a palavra perfeito, porque perfeito é uma coisa que encerra, é uma coisa que fecha, é uma coisa que se torna hermética. Então ele usou a palavra perfeito para dar a impressão de que um mau professor está dentro de uma cápsula, ele está fechado, ele está inteiro dentro daquela situação. Então o perfeito aqui, ele não é o contrário de mal, ele é como se estivesse fechando dentro, cristalizando uma conduta. E aqui nesse livro, já quero dizer logo de cara, que ele não é específico para uma pessoa. Ele não está falando de Gleico, de Hugo, de Selminha, de Cariela. Ele está falando de atitudes que todos nós, em algum momento, podemos ter, porque todos nós temos crenças, e uma dessas crenças é num personagem que nós criamos. Todos nós criamos, como diz lá na Grécia Antiga, né? Lá tinha o teatro, então as pessoas vestiam a persona, que era a fantasia que elas representariam no teatro grego. Nós vestimos a nossa persona. Nós temos uma persona na família, nós temos uma persona no trabalho, nós temos uma persona com os amigos. Todos nós temos máscaras, todos nós temos personagens. Só que o ponto principal de hoje é: você veste máscaras, todos nós vestimos, tá? Isso aqui não adianta negar não. Quem quiser contestar isso depois, faz uma terapia, vai lá na psicanálise. Todos nós vestimos máscara. O ponto é: você sabe quem está por trás da máscara? Você conhece a si mesmo? Será que em algum momento você não está, no que nos refere aqui, praticando a arte de ser um mau professor? Pessoal, novamente eu digo, aqui não é para expor ninguém, é para a gente refletir. Portanto, eu não quero que isso se torne uma palestra. Eu quero, na verdade, que a gente aproveite para trocar experiências, conversar e, se possível, rir um pouco das situações que eu vou apresentar aqui. E todas as situações estão dentro, tá, do que me foi pedido, porque as orientações para os professores estará sendo passada aqui, mas de uma maneira que eu considerei produtiva, estudando uma obra de um grande escritor brasileiro, né? Vou apresentar então primeiro o escritor que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, Malba Tahan. Malba Tahan, na verdade, é um pseudônimo. Um professor de matemática chamado Júlio César de Mello, ele criou não apenas um pseudônimo, mas ele criou um personagem inteiro com data de nascimento, data de falecimento. Ele criou para o seu persona, para a sua persona, ele criou uma vida chamada Malba Tahan. E por que ele fez? Ele escreveu vários livros que são famosos, são traduzidos em várias línguas, mas ele se conhecia. E se conhecendo, ele vestiu a persona da humildade. E ele não se sentia bem em publicar obras que falassem de assuntos que ele dominava o assunto, mas ele não se sentia dono daquele assunto. Então ele cria um personagem para tirar esse peso da consciência dele de ser o dono do saber. Então ele escreve várias obras de matemática, escreve obras educacionais para ajudar professores, e um dos seus livros mais famosos se chama O Homem que Calculava. Os professores de matemática devem conhecer essa história. Então, um convite a vocês, quem ainda não conhece, ler as obras de Malba Tahan ou Júlio César de Mello, que são obras muito ricas, muito ricas.
ele escreve, por exemplo, sobre mitologia árabe, e você lê achando que realmente é um árabe que está escrevendo sobre aquela história. Mas no campo da matemática, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão ver que muitos professores utilizam os livros dele em sala de aula até hoje. Eu mesmo, quando dava aula de xadrez, utilizava muito o conteúdo dele, porque ele é muito atual. Então, fica aí o convite. Pessoal, então antes de falar sobre o perfeito mau professor, vocês podem perceber que tem um personagem ali, que eu escrevi, eu peguei a foto de um professor aqui na escola, e pedi ele para transformar numa caricatura, porque ali, se vocês perceberem, é um super-herói e ele está usando uma máscara. É você, Marcelo. É o Marcelo. Não, é o Marcelo. Bom, pessoal, para facilitar, eu vou mostrar para vocês qual foi a inspiração do Jimmy. Não, sempre não. Facilitou agora para saber quem é o personagem? Eu pedi para que o Jamie fizesse para mim essa caricatura, porque quando a gente fala, a primeira pessoa que escuta somos nós mesmos. Então, essa caricatura é minha, porque eu primeiramente estou falando para mim. E eu estou usando uma máscara e uma roupa de super-herói com um P pintado no peito, de perfeito, porque nós, professores, nós temos, assim como super-heróis, superpoderes. Mas tem outro tipo de pessoa que também usa máscara, que é o bandido. O super-herói, ele usa máscara porque ele quer preservar sua identidade e porque ele quer ajudar pessoas sem trazer os méritos para si mesmo. Porque aquilo ali que ele faz, o super-herói, para ele é uma missão. É uma missão. Ele não tem que receber obrigado por aquilo, ele não tem que receber uma placa, ele não tem que as pessoas ficam batam palmas para ele. É a missão dele. E existe um outro tipo de pessoa que é o bandido, porque esse quer se esconder dos seus erros. Esse não quer que a sua identidade seja revelada, porque ele tem vergonha da sua identidade. Ambos os casos são escolhas que nós fazemos todos os dias. Mas nós, professores, somos semelhantes aos super-heróis, porque, mesmo não percebendo, o nosso trabalho, ele é um trabalho que atinge milhares de pessoas, e ele é um trabalho que salva. Ele é um trabalho que salva a sociedade, ele é um trabalho que salva o meio ambiente, ele é um trabalho que salva a vida. Então nós, professores, temos superpoderes, mas como já foi dito no Homem-Aranha, superpoderes vêm com grandes responsabilidades. E agora eu vou tirar essa minha máscara sexy, porque se bem que agora a tiazinha está mexendo na padaria, agora eu fiquei sabendo que abriu um padeiro, não está muito longe da minha imagem hoje. Pessoal, eu agora vou tirar essa máscara. Eu quero também demonstrar que em alguns momentos nós também temos que despir do personagem.
E temos que voltar para si mesmos e repensar todos os dias, quem eu sou como ser humano. Quem eu sou? Eu estou fazendo o que eu gosto? Gente, para pensar. O seu salário, Janaína, o dinheiro que você ganha, não paga o que você faz no fim. O dinheiro é bom. O dinheiro que nós recebemos hoje, a remuneração que nós recebemos, o tratamento que nós, professores, estamos recebendo há anos, é um tratamento medíocre, perverso. A gente chega dentro da escola e, graças a Deus, a escola está linda materialmente. Tem carteiras, aparelhos eletrônicos, mas cadê a parte humana? Mas cadê o cuidado com o professor? Cadê o cuidado com a nossa saúde? Cadê a escuta? Cadê o ouvido para nós falarmos? Só sobrevivemos porque temos uns aos outros. Eu, desde o dia que eu cheguei aqui nessa escola, se não fosse algumas pessoas me abraçarem, eu já teria desistido da educação. Então, em alguns momentos, a gente precisa voltar para si mesmo e precisa analisar quem somos. Estamos fazendo o que gostaríamos? A minha vida realmente vale ser gasta com o que eu estou fazendo? Porque trabalho é uma coisa, emprego é outra. Então a gente vem para a escola, uma parte para o emprego, que é para receber o dinheiro, porque senão a gente não vive só de amor. Tem gente que vive, eu não dou conta, né? A outra parte é trabalho. E trabalho não necessariamente é remunerado. Trabalho ele é uma constante modificação do ambiente e de si mesmo. Então, para iniciar a nossa palestra não, já disse que eu quero uma conversa. Para iniciar o nosso estudo, a nossa conversa, eu quero cantar uma música para vocês que reflete bastante sobre o tema de hoje. Essa metamorfose
de mudar de opinião, a capacidade de rever seus conceitos. Sabe por quê? Porque às vezes fica confortável, às vezes, mesmo estando no erro, às vezes, mesmo estando num ambiente insalubre, eu me acostumo, é cômodo, então eu não mudo, eu não revejo meus conceitos, eu não revejo as minhas ideias. E o mais bonito, pessoal, é quando a gente consegue voltar atrás, dar um passo adiante, ouvir uma nova possibilidade de ação. Isso é o mais bonito do ser humano. Passa para mim, por favor. A arte de ser um perfeito mau professor. Ser um perfeito mau professor não exige esforço, apenas acomodação. Basta repetir métodos antigos, ignorar mudanças e tratar o ensino como obrigação mecânica. O perfeito mau professor acredita que ensinar é falar e aprender é ouvir calado. Ele não revê suas práticas, não se questiona e não aceita críticas. Vive convencido de que sua autoridade e culpa os alunos por qualquer fracasso. Como ironiza o autor, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para que ele se construa. E nisso, muitos fracassam por comodismo. A narrativa denuncia, com humor, práticas que ainda sobrevivem na escola. Então, pessoal, como o próprio nome já diz, a arte. Então quer dizer que é uma coisa que eu estou trabalhando, é uma coisa que eu estou esforçando para poder fazer. Porque é difícil. Eu estou querendo fazer aquilo. Então, o princípio básico da arte de ser um perfeito mau professor começa no comodismo. Começa quando eu entendo que eu não preciso me adaptar, que eu não preciso mudar. Pessoal, já falei isso em outras reuniões com vocês, raciocinem comigo. Há 40 anos atrás, o que era medicina? Vamos pensar 40 anos atrás, não? Há 30, 20. O que era você chegar no pronto-socorro sentindo uma dor de cabeça? Nesse exame de nada, só que você chegava lá, né? Às vezes nem exame nenhum era feito, é uma injeção no seu braço, pronto, vai embora para casa. Hoje, você fala que você tem uma dor de cabeça, vai ser investigado você lá dentro de uma máquina que fica girando em torno de você lá. Você vai fazer uma tomografia, você vai fazer uma série de exames de sangue, tá? Para descobrir o que é aquela dor de cabeça. Você pega o que era uma engenharia há 40 anos atrás e o que é uma engenharia hoje. As máquinas, os computadores, os programas que existem hoje para calcular materiais, para calcular resistência. O prédio fica pronto dentro do computador. Quando ele vai para a prática, quando ele vai para a realidade, já está tudo testado, todas as possíveis causas, já está tudo ali. E a escola? A escola, desde quando nós estudamos a história do Brasil, o que a gente vê? Padre Anchieta chegou aqui, colocou uma turma de pessoas sentadas, montou um quadro negro. Quem é da história que sabe? Montou um quadro negro e começou a dar a sua catequese, que é exatamente o que fazemos até hoje dentro da sala de aula. Uma pessoa chega, fala, as outras sentam, se calam e aprendem. Então, como eu disse no início, isso tem que ser revisado, porque o aprendizado não é um falando e o outro escutando calado. Ninguém aqui é dono do saber. O saber ele é construído de acordo com as pessoas que estão querendo aprender.
e ensinar. Aí surge o conhecimento novo. O nosso trabalho é preparar o ambiente para esse conhecimento. Pode passar, João. Vamos ver então o mau professor no dia a dia. Primeiro nós vamos ver como que o mau professor pensa sobre si mesmo. Vamos ver como que ele se relaciona com as pessoas. Vamos ver como que o mau professor vai para a escola. E depois vamos ver como que esse mau professor se relaciona com os alunos. O mau professor não, o perfeito mau professor. Porque o mau professor todos nós somos em algum momento. Somos maus, somos bons. O perfeito, lembre-se sempre, é aquele que está encapsulado. É aquele que cristalizou. É aquele que não quer se autoanalisar e não quer mudar. Então, o perfeito mau professor, ele tem uma rotina. O perfeito mau professor repete a mesma aula todos os dias. O mesmo quadro, as mesmas falas, os mesmos exercícios. A rotina se torna uma prisão. Nada surpreende, nada motiva. A previsibilidade gera desinteresse. O aluno sabe exatamente como a aula começará e terminará. O ensino perde a vitalidade. A rotina, quando não é refletida, mata o desejo de aprender. Então, o perfeito mau professor, ele é aquele que ele montou o professor que ele quer ser para ele. Ele montou o professor que ele acha que é o professor certo. Então, se você assistir a aula dele no primeiro dia e você assistir no último dia, ele vai ter falado sobre vários assuntos. Os alunos prestaram atenção na primeira aula, porque na primeira aula era novidade. Ele chegou lá, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ele falou sobre vários assuntos, ele passou o conteúdo inteiro. Mas os alunos escutaram só assim: blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Porque ele se encapsulou na rotina. O professor, o perfeito mau professor, ele achou conforto, tranquilidade, segurança na rotina. Nada fora do script que ele preparou. Então, precisamos da saúde mortal na sala de aula? Precisamos tocar violão? Precisamos pintar a cara? Não. Não. Mas você tem que entender que o seu conteúdo, ele não é mais importante do que o aprendizado do aluno. Você já sabe o seu conteúdo. Então, se você fala apenas para você, se você apenas se enclausura dentro da sua rotina, dentro da sua segurança, você não constrói um ambiente para o seu aluno. Então, cada um de nós tem a capacidade de adequar. Ô, gente, o que eu estou fazendo, vocês estão entendendo? Está prestando atenção, Cidinho? Você está só olhando para mim? Aqui, você entendeu o que eu falei? Sabe aquela palavra que eu falei? Você sabe o significado dela? A gente tem que interagir, você tem que perguntar, você tem que sondar. Eu costumo dizer que nós, professores, somos como pedreiros, mas que nós trabalhamos com tijolos invisíveis. Então, às vezes, o pedreiro, ele termina uma obra, se ele trabalhou pouco ou trabalhou muito, quando chega no final do dia, ele olha e ele vê a parede que ele levantou, ele vê o piso que ele assentou. Nós também carregamos peso, viramos massa. Só que às vezes, quando chega no final do dia, a gente olha e a gente não vê nada, porque os tijolos que nós usamos são invisíveis. Mas construímos, está lá. Só que às vezes, o nosso trabalho de pedreiro, nós confundimos as coisas. Porque quando o pedreiro chega na sua casa, Karina, nossa, você é meio aborrecida. Aborrecida no bom sentido. Aqui a gente sabe que em Minas Gerais, quando a gente chama uma pessoa de aborrecida, que a gente está falando assim: não, você é exigente, você é uma pessoa que gosta das coisas, mínimos detalhes, né? Então, aborrecida não é um xingamento, aborrecida é um elogio, tá só aborrecido.
Então, quando chega o pedreiro lá na casa da Carla, ela fica em cima dele. Ele faz o que ela quer. Agora, nós somos pedreiros dos alunos. Só que a gente chega muitas vezes, o professor, um perfeito mau professor na rotina, o que ele faz? Ele faz o que ele quer. Imagina só um pedreiro chegar na sua casa e você fala para ele: ó, eu preciso que você assente pisos no meu banheiro. Ele vai lá e constrói uma parede lá dentro da sua piscina. Mas não é isso que eu estou aqui para você fazer, não é isso que eu quero, não. Não, mas eu vim preparado para fazer isso. Esse é o perfeito mau professor preso na rotina. Assiduidade e pontualidade. O perfeito mau professor chega atrasado com frequência. Justifica o atraso como algo normal. Falta quando pode, sem preocupação com a continuidade das aulas. O tempo do aluno não importa. A pontualidade perde valor, a aprendizagem fica fragmentada. O exemplo transmitido é claro: compromisso é opcional. Ensinar nesse contexto perde credibilidade. O relógio vira inimigo da educação. Aqui nós estamos falando do clássico empregado, não trabalhador. Aqui nós estamos falando daquela pessoa que vem aqui trabalhar na escola, empregado como professor, porque ele vem pelo dinheiro. E quando ele vem pelo dinheiro, ele vê que o dinheiro é pouco. Ele vê que o trabalho que ele está sendo contratado para fazer é muito mais valioso do que o dinheiro que ele está recebendo. Então, como ele vem aqui apenas pelo emprego, ele não vem pelo trabalho, ele também quer preservar horas para si, as horas que ele está sendo pago para destinar aos alunos. Então, toda oportunidade que ele tem, ele se atrasa, porque ele está recebendo pouco, ele não está satisfeito. Então, ele quer ficar 2, 5 minutos a mais tomando café, ele quer fugir a todo momento de ter que ir lá fazer o emprego dele. Então, assiduidade e pontualidade, por mais que a gente ache que isso seja uma característica da pessoa, tem muita gente que diz: não, eu sou sim, eu só saio atrasado, eu não consigo chegar a tempo. Mas na verdade isso aí denuncia uma coisa que a pessoa não está vendo por dentro. Ela está infeliz, ela está insatisfeita. Toda pessoa que se atrasa, toda pessoa, eu lembro quando eu conheci a minha esposa, eu demorei quase 15 anos para conseguir ter uma chance com a minha esposa, porque quando eu a vi pela primeira vez, ela era comprometida e eu não ia botar as caras, mas eu me apaixonei por ela. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, até que um dia eu tive a oportunidade. Cheguei perto dela, conversei, mas ela não fez nada comigo. Mas aceitou o meu telefone. Entreguei meu telefone para ela, ela aceitou conversar comigo pelo telefone. E ali eu fui tentando chamar para sair, tal, mas sempre me enrolava. Não, vamos sexta-feira. Chegava sexta-feira não dava. Aí um dia eu desisti. Falei: chega, ela está querendo nada comigo não. Fui para um sítio, era um feriado, quinta, sexta, sábado, e lá não pegava o celular. Um dia que nós descemos para comprar coisas que estavam faltando no sítio, eu vi que tinha um monte de mensagem dela lá. Como eu não tinha ligado, né, eu estava ligando constantemente, e ela me rejeitando não, empurrando para a barriga. Aí, quando eu não liguei, ela me mandou mensagem: o que aconteceu, o que está acontecendo? Hoje eu estou livre. Tinha uma mensagem dizendo: hoje eu posso. Gente, eu estava fora de Itaúna, eu estava longe, no frio. O que vocês acham que eu fiz? Cara, eu nem voltei pro sítio para as compras. Peguei minha moto
e vim embora no frio, faz chuva. Era a minha oportunidade, era a minha chance de fazer aquilo que eu esperei durante muitos anos. Quantos de nós aqui não sonhamos em ser professores, passamos anos e anos na faculdade pagando caríssimo, foi sofrido, e aí você chega aqui e não tem prazer no que você faz? Então, assiduidade e pontualidade não mostra que a pessoa é mau caráter. Calma lá, gente, caráter é uma coisa que se aprende lá com pai e mãe, não necessariamente que a pessoa se atrasa porque ela não é pontual, ela é mau caráter, não. Ela está triste, ela está insatisfeita, ela não está vendo que ela está fazendo algo que ela não gosta, que ela perdeu o prazer. Então, se você é uma pessoa que se atrasa, se você é uma pessoa que não tem vontade de ir como quem vai para o abraço da amada, tem alguma coisa errada com você. Analisa aí. Próximo. O perfeito mau professor não estuda. O perfeito mau professor acredita que o diploma encerra o aprendizado. Ele repete as mesmas aulas por anos, usa os mesmos exemplos e ignora novas ideias. Enquanto o mundo muda, ele permanece imóvel. Seus conteúdos envelhecem, suas aulas perdem sentido e seus alunos perdem interesse. Estudar passa a ser visto como desnecessário. O autor alerta: o professor que não lê, não pesquisa e não se renova, ensina apenas o passado, nunca o presente. A falta de estudo transforma a sala de aula em um espaço estagnado. Silvânio, o que mais nós ouvimos quando a gente entra na sala de aula, nós que somos de história? Ah, não, professor, para que eu vou aprender sobre o passado? O que eu vou fazer com isso? E isso me incomodava muito, porque quando eu comecei a trabalhar, eu achei que a minha matéria era inútil para os alunos. Para mim não, eu sabia o sentido dela, eu só tinha que descobrir como mostrar para eles o sentido dela. Quando eu decidi ser professor, eu estava mais ou menos com 13 anos de idade. Todo mundo sabe que, graças a Deus, eu nasci com um dom que colocou comida no meu prato durante muitos anos e coloca até hoje, que é a arte. Todo mundo sabe que eu ganhei minha vida como pintor, ganho até hoje, né? Já ganhei como designer gráfico, já trabalhei em agências publicitárias. Mas quando eu tinha 13 anos, eu tive uma professora de história. E eu sempre gostei muito de ler. Muito. Eu aprendi a ler praticamente sozinho, em casa. Minha mãe foi me alfabetizando com o livro do Pinóquio. Eu ia vendo o que a minha irmã trazia da escola, eu fui aprendendo. É tanto que hoje quem vê como eu pego no lápis, vê que eu pego errado, porque eu aprendi a escrever sozinho. E eu sempre gostei muito de ler. Um dia meu pai passava na banca e ele comprava, igual tem lá na banca hoje, né? Agora voltou a ter sebo na banca. Fica a dica, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas lá na banca, lá tem muitos livros bons e baratos, tá? Aí meu pai trazia pra gente muitos livros. E um dia eu li um livro que eu tenho até hoje, que eu tenho até o meu primeiro livro, o livro Pinóquio até hoje. Eu sou um arquivista, por isso que eu sou da história. E eu peguei um livro que se chamava Desconstruindo Heróis. Esse livro dizia que os heróis, eles eram construções com objetivos específicos. Que o ser humano por trás do herói, às vezes, era muito mais interessante do que aquele ser mitológico que era criado em cima da pessoa. E esse livro falava sobre alguns heróis do Brasil, Dom Pedro I, mas o que mais me chamou a atenção era Tiradentes, porque eu não sabia diferenciar quem era Tiradentes de Jesus Cristo. Eu olhava para Tiradentes, eu achava que era Jesus,
Porque as obras que tinham nos livros didáticos da escola não tinha diferença. Você bate o olho, você vê Jesus. E a minha professora tratava com muita honra. A minha professora, quando falava de Tiradentes, ela estava verdadeiramente falando de um homem que deu a vida para salvar a vida dos outros. E quando eu li esse livro, eu conheci o Tiradentes órfão, eu conheci o Tiradentes adolescente, que queria aprender, que queria ler, que aprendeu outras línguas. Eu conheci o Tiradentes que se tornou um bandido, traficante, cachaceiro, mulherengo. Eu conheci um cara fenomenal. Eu conheci um homem do seu tempo. Pela primeira vez a história fez sentido para mim. Porque a história que eu aprendi na escola era dos homens brancos e que parece que nasciam semideuses. É impossível de imaginar eu fazendo história. Então eu aprendi que quando a gente mexe no presente, a gente muda o passado. O passado não é imexível. Todas as vezes que eu crio uma nova sinapse, uma nova interpretação do presente, toda a teia do passado se movimenta. Se uma mosca cai em qualquer ponto da teia, a aranha sabe que tem comida ali, porque toda a teia se movimenta. Na história também é assim. Acontece que quando eu fui falar para a dona, quase que eu sou o nome dela, quando eu fui falar para a minha professora, ela demonstrou toda a sua crença naquele Tiradentes, porque para ela eu cometi um sacrilégio falando que o Tiradentes foi cachaceiro. Quando eu disse então que o Tiradentes foi traficante, que ele estava lutando pelos seus próprios objetivos, porque ele era um homem do seu tempo, ela virou para mim com toda a raiva e falou assim: você sabe muito? Então amanhã você vai preparar a aula. Você não sabe? Você vai preparar a aula. Você sabe mais do que eu? Por medo, eu falei: prepara. Medo. Gente, presta atenção. Está vendo essa cicatriz na minha cara? Isso aqui foi um cachorro que dilacerou meu rosto. Eu tinha horror de ir para a escola, porque o apelido mais leve que eu tinha era monstro. Frankenstein, monstro, era daí para cima. Imagine eu levantar e falar para os meus colegas. Mas eu tive coragem e fiz. Ela me propôs, eu preparei uma aula sobre Confidência Mineira e dei a aula. Naquele dia eu descobri que eu queria ser professor, porque meus colegas também tinham direito de movimentar o passado deles. Eles tinham direito de viver no presente. Então foi aí que eu decidi ser professor, porque o perfeito e mau professor não estuda, mas aquele que quer ser professor estuda. Ele nunca está acabado. O perfeito e mau professor que só decora datas, nomes, fórmulas, né, Renata? Fórmulas. Não é verdade, Renata? Não tem aquele professor de matemática, né, Eduardo? E lá também os de física, química. Tem aquele cara que ele se preparou para decorar fórmulas. Mas também nas áreas de humanas a gente também é assim, professor de português também, com as regrinhas e tal. E ele acha que passar essas fórmulas e fazer com que o aluno decore aquilo ali vai construir conhecimento. O aluno memoriza, repete, mas depois ele esquece. Nada se conecta à realidade, nada provoca reflexão. O ensino vira treino mecânico para provas.
O conhecimento não se transforma em compreensão. O autor critica essa prática e ao afirmar a memória sem inteligência é como um livro fechado, está cheio de palavras, mas vazio de sentido. Decorar não é aprender, é apenas adiar o esquecimento. O que adianta eu ter um livro do Malvadar falando tanta coisa importante para mim sobre ser professor e estava fechado, estava decorando a minha estante, eu não abro, eu não leio. Quando a gente decora, é uma memória sem inteligência. Quando você firma com seu aluno apenas para ele decorar o que você passou com o objetivo de fazer uma prova, ele faz, tira nota, passa, mas não aprende. Mas experimenta, Eduardo, observar a sua turma. Aqui tem muitas meninas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar as personalidades femininas da matemática, as mulheres que trabalharam na matemática. Aí, Paty, você viu meu stories do Instagram. Eu acompanho. Então, você adequa, você traz para a realidade, você monta um link daquilo ali que você está falando com a sua realidade, até a educação física, que os meninos adoram. Transforma isso numa coisa mecânica. Chega lá na... Eu às vezes, eu sou mais impaciente do que a Carla. Pessoal, então às vezes eu chego lá, vejo os meninos brincando de vôlei, e a Carla está lá, vai para lá, faz assim, eu chego, aqui, se põe assim na bola, faz assim, bate aqui, até. Eu às vezes eu não respeito o tempo do aluno, eu às vezes eu não sei o que é. A Carla não, ela está lá, ela sabe o tempo do aluno, ela está linkando, ela está observando se o aluno tem condição motora para poder fazer aquele movimento, que é aluno que não tem. Então quando ela passa a aula dela de educação física, ela não passa apenas a técnica crua, a fórmula, ela limpa o ser humano. Isso é muito importante. Meu parceiro largou na mão, acontece. Ele caiu. O problema dos trajes do mau professor. O perfeito mau professor ignora o ambiente escolar, veste-se sem cuidado, sem atenção ao contexto educativo, não compreende que sua imagem também educa. O desleixo comunica desinteresse, a postura contradiz o discurso. O professor ensina mesmo quando ele não fala. O traje inadequado reforça a falta de compromisso. A educação começa na postura. Uma vez eu trabalhei como gerente de uma loja de motos, e tinha um mecânico nessa loja que ele só chegava a atrapalhar. Ele só chegava com a roupa, parece que ele escolhia a roupa mais amarrotada, mais suja, para ele poder ir trabalhar. Cadeira totalmente desalinhada. Mas quando eu encontrava com esse cara na rua, até mesmo sentado no bar, ele estava lá bonitão, perfuminho Zade, né, Eduardo? Perfuminho Zade, estava lá com a roupinha arrumada. Mas ele trabalhava se sujando. Não, ele até podia se sujar no trabalho, mas todas as vezes que ele chegava e que o cliente chegava para ser atendido por ele, qual era a impressão que ele passava para o cliente? Qual é a impressão? Você vai chegar para o mecânico que nem tirou a remela do olho, e você vai confiar que esse cara vai limpar o filtro da sua moto? Você vai confiar que esse cara, ele vai conectar todos os cabos, apertar todos os parafusos? Ele não aperta nenhum parafuso nele. Então eu cheguei para esse cara e falei com ele: meu amigo,
qual que é o lugar que garante para você o seu momento com a namorada, a roupa nova que você usa, a comida que você quer comer? Qual que é o lugar que te garante isso? Aquilo! E você gosta de trabalhar aqui? Gosto mais de mexer com moto. Eu falei, está na hora de você repensar como que você está tratando o lugar mais importante para você. Nós, professor, precisamos comprar roupa nova, até porque o dinheiro não dá para ficar comprando roupa nova, né? Nós não precisamos vir aqui como se a gente estivesse vindo para uma solenidade, mas a maneira como que nós nos vestimos, os alunos reparam. A gente acha que está ensinando história, biologia, você está criando um ambiente para quem quer aprender isso, mas o que você ensina realmente é o que você fala é o que você ensina sem falar. É você agindo, é você ali na frente. Vocês entram, nós entramos em salas de 30, 20, 10 meninos. Eles ficam 50 minutos te observando, 50 minutos olhando para você, de cima e embaixo, todos os dias da semana. Então, o seu comportamento, a roupa que você veste, como você se porta, como você reage às situações, ele está aprendendo isso porque ele está aprendendo com você a ser um ser humano. Lembra que eu falei de super-herói? A sua responsabilidade é muito grande. Não é apenas uma questão de estética, não é apenas uma questão, a nossa roupa, como nós nos vestimos, como nós nos portamos, ensina, fala tudo da gente. Eu já trabalhei em penitenciário, alguns aqui já trabalharam. Lá na penitenciária, né, Cidinho? Eles fazem uma leitura completa de você quando você chega. No seu primeiro dia, né, Janaína? Que você chega, os alunos já sabem quais são seus pontos fortes, quais são suas fraquezas. Eu cheguei um dia e um aluno veio falar para mim: professor, você mexe com artes marciais, né? Falei, sim. Por que você está me perguntando isso? Ele falou assim, porque eu reparo no jeito que você anda na sala de aula, você só para em base de luta. Nem eu sabia que eu fazia isso. Tanto costume que eu tenho de lutar, porque eu sou faixa marrom de karatê, sou faixa azul de jiu-jitsu, fiz aula de espada, amo artes marciais e aikido. Então, eu não sabia que eu fazia isso, internalizado. O aluno fez a leitura só pela minha base. Então, trajes do mau professor, do perfeito mau professor, é a mensagem que ele quer levar. Ele está fechado naquilo ali, só ele importa. Ele não leu o ambiente. Ele não leu o ambiente. Então, mais uma vez, não é falha de caráter, não é mau caráter a mulher que vem com a roupa decotada, ela não está querendo passar outras mensagens, não é mau caráter o professor que vem desleixar, não é mau caráter, ele apenas não está sabendo ler o ambiente, apenas não está sabendo da importância que tem a postura dele. O perfeito mau professor é as relações sociais. Aí é que o bicho pega. Porque aqui agora é a relação do mau professor com os colegas. É a relação do mau professor, do perfeito mau professor, com aqueles que ele se relaciona. O perfeito mau professor mantém distância dos colegas, evita diálogo, troca de experiências e trabalho coletivo. Falou então, né, Carol, que vai ter um projeto na escola, tem aquele professor que some. Falou que é um trabalho que seja além daquilo de entrar na sala e dar aula,
O perfeito mau professor, você não acha ele em lugar nenhum. Ele não pode, ele não tem tempo, ele precisa de dar sua matéria porque o aluno precisa da nota. Ele não entende que quem dá aula aqui de projeto de vida, Renata, né? Você também está com o projeto de vida? Não? Você está com o projeto de vida? No projeto de vida a gente tem a roda da vida, né? No projeto de vida a gente tem uma dinâmica que a gente faz com os alunos, em que eles têm que dar notas para várias ações na vida dele. E são coisas que ele muitas vezes nem parou para pensar. Por exemplo, ação social. O que ele faz para o coletivo sem ter retorno? Não faço nada, eu nunca fiz. Mas se naquela parte da roda, imagina uma roda de carro amassada. O carro roda. Imagina que você bateu a roda do seu carro num passeio e ela amassou. O carro roda bem com a roda amassada? Para ter equilíbrio, né? Agora vamos para a física. Cadê o professor de física? Cadê? Está ali, o Eltinho está ali. A roda, né, ela tem aquele funcionamento, ela mantém, por exemplo, a bicicleta em pé, porque ela está, a Janaína, porque ela está redondinha, girando ali, né? Ela gera uma força ali que cria equilíbrio. Se essa roda estiver toda torta, ela vai girar? Ela vai criar a força necessária para gerar um equilíbrio para o ciclista? Não. Então, se você está desalinhado na sua roda da vida, se tem coisas ali que estão faltando, você está desequilibrado. Então, trabalhar na escola não é só chegar aqui e fazer o seu. Já disse para vocês, se não fosse a conversa com as minhas amigas que me acolheram aqui quando eu cheguei, Selminha já me salvou quantos conselhos, eu já teria desistido, porque eu estava desequilibrado, minha roda estava amassada. Está terminando, tá, pessoal? Tem mais uma pulseira para jogar, tá? O perfeito mau professor odeia perguntas. Perguntas atrapalham a aula pronta. Questionamentos desorganizam o roteiro. O perfeito mau professor, ele prefere o silêncio ou a dúvida. Ele fala, o aluno escuta. Não há diálogo, apenas exposição. Aos poucos o estudante aprende que pensar incomoda. Lembra o autor, o mestre que não aceita perguntas ensina seus alunos a não pensar. Uma escola sem perguntas é um espaço sem descobertas. Pessoal, nós estamos vindo com alunos defasados, seja com a pandemia só revelou, na minha opinião, aquilo que já era, só escancarou aquilo que já existia. Na minha opinião, o que aconteceu foi isso. A pandemia foi um véu que desceu e a gente pôde ver o palco. E o palco, o espetáculo que nós estamos vendo é de terror, porque nós estamos trabalhando com uma sala totalmente mista. Alguns alunos que estão adequados, uns que estão intermediários e uns que estão muito defasados, que nem alfabetizados não foram. No ensino médio, nós aqui registramos quantas vezes alunos que saem do terceiro ano que não são alfabetizados. Estou mentindo? O seu aluno em sala de aula, tenha paciência com ele. Se ele está perguntando, não faz ele se sentir um idiota, não. Dê atenção à pergunta dele. A pergunta dele pode servir de link para você, para a sua aula se tornar mais atrativa. Trata ele bem. Ele vai sentir liberdade e ele vai sentir, evidentemente, que ele precisa melhorar, porque ele sabe a pergunta que ele está fazendo, ele sabe que é uma pergunta muito basilar, muito simplória, mas mostra para ele que ele pode ser melhor. Não fala para ele que ele não deve mais tentar ser melhor. Não cale o aluno, responda. Não existe pergunta idiota, existe resposta creativa. O perfeito mau
professor humilha o aluno. Na sala do perfeito mau professor, o erro não ensina, castiga. A resposta errada vira motivo de exposição e riso. A pergunta vira sinal de ignorância. Aos poucos o aluno aprende que o silêncio é mais seguro que a tentativa. O medo substitui a curiosidade e a vergonha bloqueia o pensamento. Quem ridiculariza um aluno fecha para sempre uma porta que o saber jamais conseguirá abrir. Uma vez, eu nunca tinha perdido média na minha vida. E uma vez eu precisei arrancar um dente. E perdi uma prova. Quando eu fui pedir a professora para repetir a prova para mim, eu estava com atestado, ela não quis repetir. E aí minha mãe foi na escola. E a professora disse para ela: o filho da mamãezinha veio trazer aqui reclamação, que eu não repito para o filho da mamãezinha. Acabou. Acabou. A partir daquele dia que ela me ridicularizou na frente de todo mundo, eu nunca mais consegui aprender nada com ela. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. E o medo não é coisa de se sentir de um professor. O medo gera desconfiança, o medo não gera boas relações, o medo gera insalubridade. Então nunca mais eu aprendi. Aquele professor que ridiculariza o aluno, aquele professor que abusa da sua autoridade para poder colocar o aluno debaixo do chinelo, ele não sabe o mal que ele está fazendo. Ele está matando o conhecimento, a chance de conhecimento da pessoa. E não é só na área dele. A pessoa toma trauma e não consegue mais aprender com ninguém. O perfeito mau professor e o imediatismo. O perfeito mau professor vive da pressa. Ele quer resultado rápido, respostas prontas, aprendizagens instantâneas. Não aceita o tempo do aluno, nem o ritmo do processo educativo. Ele exige compreensão imediata e condena o erro como fracasso. Para ele, aprender é obrigação urgente, não construção gradual. O ensino vira cobrança. O conhecimento perde profundidade, o aluno sente ansiedade, não curiosidade. O imediatismo elimina a paciência, e sem paciência não há educação verdadeira. Ensinar exige tempo, mas o perfeito mau professor não sabe esperar. Quantos de nós reclamamos de quando somos tratados apenas por resultados? Quantos de nós? Quantos de nós sentamos ali na mesa dos professores e falamos: puxa vida, só olha para a gente cobrando, só traz para a gente dados mostrando que a gente está falhando. Aí a gente sai de lá, vai para a sala. Chega na sala, a gente olha para os alunos e diz: essa turma é terrível, essa turma não anda como as outras, o primeiro não é ótimo. Eu chego lá, está todo mundo aprendendo, todo mundo fazendo, mas aqui vocês não servem. A gente faz a mesma coisa. A gente reproduz o imediatismo. E já falamos sobre isso. Estamos agora no momento de escancar. Está tudo aí, ó. E é o momento, pessoal, vamos lembrar do que eu falei lá no início, de aproveitar a oportunidade. Cadê o seu legado? Cadê sua vontade de fazer o seu nome? De registrar na história das pessoas você como pessoa, legado, nome? Cadê? Está aí a oportunidade. Você quer fazer seu nome quando todo mundo é brilhante? Ou é agora que você tem material para trabalhar? Você acha que Michelangelo, ele pegou um mármore já esculpido, chegou lá e deu só uma martelada? Foi, André? Foi assim que ele fez? Não. Ele teve que ir tirando. Ele teve que ir trabalhar com o invisível.
Ele teve que trabalhar com uma realidade que ainda não existia. Ele teve que ter paciência. Às vezes ele errava. Às vezes ele perdia uma peça inteira. Uma peça inteira. Tinha que começar tudo de novo. Se você quer construir um legado, agora você tem material. Agora é a hora. A avaliação do mau professor. A avaliação surge como ameaça. Provas difíceis, notas punitivas, nenhum retorno. O erro não orienta, condena. O aluno estuda por medo, não por interesse. Avaliar deixa de ser acompanhamento e vira instrumento de poder. A prova, que apenas reprova, nada ensina. Avaliar deveria ser ajudar a aprender, não a desistir. Eu detesto prova. Detesto. Minha experiência com prova não é boa. Minha experiência com prova é sempre carregada de emoções negativas. Porque minha vida inteira a prova foi um instrumento para dizer se eu prestava ou se eu não prestava. E eu tenho várias maneiras de dizer que eu aprendi alguma coisa, que eu domino alguma coisa. Não necessariamente respondendo as perguntas e marcando o gabarito tudo certo. E quantas vezes nós utilizamos a nossa posição de professor, a nossa autoridade, para barganhar com o aluno com a avaliação. A gente usa a avaliação para barganhar. Está calada não, Carielle? Não está fazendo atividade não, Carielle? Espera na prova. Vou fazer uma prova especial para você. Você espera. Espera. Vou te mostrar que você não serve. Vou te mostrar que você não serve. Que eu posso. Para com isso. Melhora você. Tenta você atrair a Carielle para o seu lado. Não tem jeito não. Pede ajuda. Alguém está conseguindo. Por quê? A avaliação não é para dizer quem serve ou quem não serve. Até no momento da avaliação você está ensinando. Você está vendo o que o aluno não. Você está vendo o resultado do seu trabalho. Se o seu aluno foi mal na sua prova, quem errou foi você. Porque na hora que o aluno fez a prova e não deu conta, é porque você não acompanhou ele antes daquela avaliação e não viu que ele não adquiriu aquela habilidade. Estou errado? Todas as vezes que eu dou uma avaliação que os alunos geralmente erram uma mesma questão, quem está errado? Os alunos ou eu? Terminando, paciência, não sejam imediatistas. Vamos finalizar então com a obra perniciosa do perfeito mau professor. Quem aqui sabe me dizer o que significa a palavra perniciosa? Eu tenho um trecho do Salmo 91 que traz a peste perniciosa. Por que a peste era perniciosa? Já deu uma dica ali. Como? Persistente? Eu falei persistente. Na verdade, perniciosa é uma palavra que significa que é um mal que vai acontecendo de maneira gradual, quase que imperceptível. Quando você percebe, ele já se alastrou. Por que falaram sobre a peste perniciosa? Porque começou um caso aqui, um caso ali, um caso aqui. As pessoas não viram. Quando se percebeu, a peste já tinha tomado conta. Então, a obra perniciosa do mau professor, do perfeito mau professor, a maldade que ele comete não para no presente. Ela vai se alastrando ao longo da vida dos alunos que passaram por aquele mau professor.
ela vai carregando na maneira como as pessoas vão agindo no seu dia a dia. Porque aquele cara que foi se tornar um enfermeiro, ele aprendeu com a professora de biologia que não é reação minha, que essa unha não é assim. Mas ele aprendeu que ele não tem que ser higiênico. Isso é besteira. Porque a professora falava, mas não fazia. A professora explicava no local, mas ela não tinha um pingo de higiene nos dias que ela chegava para dar aula. Então ele aprendeu, não precisa ter higiene. Se a professora de biologia não tem, para que ele como enfermeiro vai ter? A ciência, isso é besteira. Vamos lembrar, né, gente, que um dos grandes avanços da medicina foi o quê? O ato de lavar as mãos. O momento em que os médicos começam a lavar as mãos antes de tratar o paciente reduziu exponencialmente o número de doenças. Então, eu estou finalizando a trajetória do perfeito mau professor com a sua obra perniciosa. O que ele faz não se encerra com ele. A obra do perfeito mau professor constrói uma perfeita mau sociedade. E agora, pessoal, chego ao fim dessa reflexão, porque cada um de nós, em algum momento, já se deparou com o perfeito mau professor. E como eu disse no início, quando eu falo para mim primeiro. Em muitos momentos, eu me vejo sendo um perfeito mau professor. Em muitos momentos, eu me esqueço de mim mesmo. Então a reflexão de hoje que eu trago para vocês é: todas as vezes que vocês perceberem que vocês estão no automatismo, todas as vezes que vocês perceberem sinais, não se julguem como mau caráteres e nem se coloquem como confortáveis canalhas. Para, volta, respira, fecha o olho, vê o que seu coração está sentindo, vê como que você está se sentindo com aquilo que você está fazendo. Mudar de ideia é importante, é direito seu. Mudar de ideia não vai fazer as pessoas pensarem que você, mudar de atitude não vai fazer com que as pessoas pensam que você é uma pessoa sem caráter, não, uma pessoa sem personalidade, não. Alguém pode até pensar isso, mas esse tipo de pessoa não interessa ter no seu círculo nem ouvir essa opinião dessa pessoa. Mudar é a arte do bom professor. E eu quero dizer que este trabalho não é uma acusação, é um convite à reflexão. A ironia apresentada ao longo dos slides serve para provocar a consciência, nunca para desvalorizar o professor. Por isso, fica aqui nosso sincero agradecimento aos professores efetivos da Escola Estadual de Itaú, que diariamente demonstram que não existem professores perfeitos, mas profissionais comprometidos, humanos e constante aprendizado. A vocês que sustentam a escola com experiência, dedicação e resistência, nosso reconhecimento. Aos professores contratados, fica o convite e o estímulo. Aproveitem cada oportunidade, cada turno, a cada aula para construir sua trajetória, deixando marcas positivas e sendo lembrados não como perfeitos, mas como bons professores, porque no fim, educar é mais sobre presença, ética e compromisso do que sobre perfeição.